com o acesso que nós temos hoje, que a ansiedade é algo que está para todo ser humano passa por isso em algum momento da vida. Não tem como, seja por um tempo, seja por alguns momentos, ou seja no impacto de uma hora que a gente recebe uma notícia, mas todos nós nos deparamos em algum momento com uma sensação, um sentimento, somos visitados por uma ansiedade. O que não pode, é como nós temos aprendido com elas, que não pode ser um transtorno, não pode ser algo que faça parte da nossa vida, não pode ser algo que a gente carregue conosco, né? E a gente também tem entendido que algumas coisas, como a Rosângela já disse logo no início, precisam ser trabalhadas no espírito, na alma e no corpo. Às vezes é uma falta de uma vitamina, às vezes é uma falta, é um alimento que não deve ser comido, ou não temos trabalhado bem a nossa alma ou não temos trabalhado bem no nosso espírito. Então, nós precisamos fazer esse conjunto de cuidados conosco. E aí a gente para pensar, mas ansiedade, eu como cristã, como filha de Deus, será que é falta de fé? Será que eu estou tendo falta de fé? E, às vezes, você vai levar para o lado, quem já tem tendência a se culpar, a de não ter uma boa autoestima, já se leva bem para baixo, né? Não, eu não sou uma cristã autêntica, não, eu não sou uma filha de Deus como eu deveria ser, não, eu não creio no Senhor como Ele é digno que eu creia, e não é nada disso. Todos nós passamos por momentos, sim, de susto, de desafios que estão para ser rompidos, de uma notícia que chegou e deu um susto no meu coração. Então, vem os porquês, os medos. Nós temos visitações, queridos. Todos nós passamos por visitações. A diferença está o que nós vamos fazer a partir do momento que chega uma notícia para nós. A partir do momento que nasce um sentimento que não deveria no nosso coração. E aí é que entra a palavra de Deus para nós. Como para mim, com muita convicção, eu digo isso, que se nós não tivermos relacionamento com Deus, certamente nós seremos sufocadas, e como diz aí, como Rosângela colocou no latim, estranguladas, o significado da palavra ansiedade, no estrangulamento, nós seremos sufocadas pela ansiedade. Por isso que o relacionamento com o Senhor e a sua palavra, que ele é uma junção, né? Não tem como relacionar com Cristo sem conhecer a sua palavra. Não tem como conhecer a palavra e não ter relacionamento com Cristo. Então, nessa junção, a única coisa que vai fazer com que a minha alma, que recebeu aquela notícia, haja um divisor dentro de mim, para que algo entre da verdade de Deus e possa me levar a viver aquilo que é a verdade. Por isso que a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Para quê, gente? Para destruir fortalezas. Tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Todo sofisma e argumento, ou seja, toda mentira que tenta se instalar na minha mente. Então, o que eu preciso fazer e você precisa fazer? Trazer a palavra e confessá-la para que os meus ouvidos ouçam. A fé não vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então, quando eu confesso a palavra, ela vai entrar. E as mentiras que entraram aqui dentro, quando a notícia entrou, veio o quê? Veio um sentimento. E cada um de nós reage de uma forma. Ou vai ser com medo, ou vai ser com raiva, ou vai ser com desespero, ou vai ser com angústia. E a única coisa que vai botar meus sentimentos no lugar certo é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, essa é a única pessoa, olha o que a Bíblia diz. Só o que habita e descansa pode dizer do Senhor que Ele é o meu refúgio e o meu Deus em quem eu confio. Para dizer isso, eu preciso habitar e descansar. Mas não é habitar, é fazer morada. Habitar não é fazer visitação. Isso se chama relacionamento com Cristo, com o Senhor e a sua palavra. Então, nós precisamos habitar. Então, ou seja, então a ansiedade é falta de fé?
O que você pensa sobre isso? Vai pensando. Ansiedade é falta de fé? Em algum momento vai faltar fé na sua vida? Claro que vai. Claro que no momento que você é visitado por uma pancada, às vezes eu falo que a gente recebe um golpe baixo, né? Tem notícias que chegam para a gente que parece um golpe baixo, que a gente, meu Deus, essa eu não esperava, aquela assim, parece que você deu um soco e caiu. Naquele momento, aquela mulher guerreira que você fala, cadê aquela mulher guerreira? Parece que ela sumiu. Cadê aquela mulher forte? Parece que ela desapareceu. Não, ela está ali, mas foi um momento. Mas eu vou me levantar. Naquele momento, o Senhor já disse na palavra dele para a gente assim: homens de pouca fé. Então, tem hora que a nossa fé está o quê? Pouquinha. Tem hora que ela está baixinha. Tem hora que parece que a gente perdeu. Por que muitas vezes a palavra de Deus diz: acrescente a vossa fé, acrescente algo que seja, acrescente a virtude, acrescente a perseverança, acrescente o domínio próprio, acrescente algo à sua fé. Então, eu preciso acrescentar. A nossa fé está em constante movimento. E a única coisa que vai fazer com que esse constante movimento não deixe a minha fé baixa é na hora que ela dá aquela baixada, eu levanto ela com a palavra de Deus. Como? Porque está escrito. Porque Jesus disse, porque o Senhor declarou, porque há uma promessa para a minha vida, há uma promessa para a minha casa, há uma promessa para os meus filhos, há uma promessa para o meu marido, há uma promessa para o meu futuro. O Senhor, e o Deus já disse na palavra dele o quê? Eu é que sei o plano que tenho sobre vós, diz o Senhor, não é o plano de paz, para vos dar o quê? O fim que desejais. Então, são tantas promessas, tantas palavras que eu preciso trazer comigo, caminhar, e liberar ela sobre os céus da minha vida, sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre a minha casa. Então, queridas, tem momento que vai ter falta de fé? Vai. Vai ser pouca fé? Vai. E a única coisa que vai nos levantar é a palavra de Deus. Como está escrito, não andeis ansiosos por coisa alguma. E quando termina dizendo o quê? Buscar em primeiro lugar a Deus e a sua justiça. E é tão lindo quando Jesus fala assim: eu sou o alfa e o ômega. Hoje, orando por vocês, o Senhor me deu isso. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Você começa o seu dia comigo e termina o seu dia comigo. Você começa um desafio comigo e termina um desafio comigo. Porque eu estou no início dos seus desafios e eu estou no final dos seus desafios. Eu estou no início da sua batalha e eu estou no final da sua batalha. Eu estou no início do seu dia. Por isso que nós precisamos buscar o Senhor nos primeiros momentos do dia, porque Ele é o alfa na nossa vida e Ele é o ômega na nossa vida. Então, aquilo que você estiver vivendo hoje, em cada batalha, em cada sensação, sentimento, visitações de falta de fé, o Senhor é o alfa e o ômega na sua vida. Ele é o princípio e o fim na sua vida. Porque sem Ele, nós não podemos fazer nada. Está escrito em João 15. Sem o Senhor, nós não vamos fazer nada. Então, eu preciso viver João 15, sem Ele eu não posso fazer nada. Eu preciso viver Apocalipse 1, Ele é o alfa e o ômega na minha vida. Eu preciso viver Salmo 91, habitar e me esconder no esconderijo do Altíssimo e poder dizer que eu confio no Senhor. Eu preciso viver Mateus 6, 25 a 34, que eu não vou andar ansioso, porque eu vou buscar ao Senhor em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas na minha vida. Amém, queridas? Amém. Em nome de Jesus. Nós vamos ter um final. Rosângela vai liberar alguns momentos de ministração, de palavra, e nós podemos falar um pouco mais sobre isso, sobre a palavra de Deus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém. Obrigada, Renata. São bastante versículos para a gente lembrar. Provavelmente a gente vai precisar compartilhar aqui, escrever aqui. Depois eu vou fazer um textinho para vocês e colocar aqui, para a gente poder se lembrar, porque isso é muito importante a gente usar a palavra de Deus nesses momentos, né? A Gabriela vai compartilhar um pouquinho agora, porque às vezes a gente tem dúvidas, né, sobre a diferença entre ansiedade e medo. A gente falou um pouquinho disso também na primeira reunião que a gente fez, né? E a gente sabe que o medo ele está relacionado a uma resposta emocional diante de um perigo real, né?
fui nas montanhas passear e tem um urso na varanda, né? Tipo assim, é um perigo real, né? A gente dá aquele medinho. Já a preocupação, ela é um sentimento mais vago, né? Um sentimento de algo que pode acontecer ou não, né? A gente falou um pouquinho disso. E a pergunta que eu coloquei aqui, que também é uma pergunta muito comum, é: a ansiedade e o medo, eles estão sempre interligados? A Gabi vai falar um pouquinho com a gente sobre isso. Amém, que bênção, hein, gente? E aí, estão me ouvindo bem? Façam assim, tá tudo ok? Tô feliz aqui de ver as ovelhinhas aí, hein? Botei meu cronômetro aqui agora. Gente, esse assunto ansiedade, eu acho que a gente poderia falar tanto, né, Rô? Hein, Renata? É um assunto muito rico, porque se a gente for pensar, todos os dias a gente tem alguma forma, sim, de ansiedade. Então, a pergunta que a Rô trouxe para a gente falar sobre eles se interligam, eles têm alguma ligação? Como a gente falou da outra vez na primeira reunião Zoom que a gente teve com essas mulheres lindas aí, nós falamos que há um fundamento, sim, uma raiz no medo e na ansiedade. Eles estão mais ou menos ali, são da mesma raiz, mas eles são diferentes, são sentimentos diferentes. Então, para eu não me perder, eu vou ler aqui um pouquinho, não gosto só de ficar falando coisas da minha cabeça para poder colocar direitinho os assuntos, então eu vou ler e depois eu desenvolvo um pouco mais. O medo e a ansiedade estão realmente interligados, então eu vou falar e aí vocês vão tirando as conclusões de vocês. O medo, ele é normal, ele é uma emoção que sentimos de um estado de alerta pelo receio de alguma coisa. Geralmente, ao sentirmos alguma ameaça, algum tipo de ameaça. E isso que sentimos em forma de ameaça é normal. Isso faz parte do nosso organismo biológico. Esse sentimento, essa emoção do medo, ok? Ao sentirmos essa emoção diante de alguma ameaça, criamos então uma memória diante disso, para que, caso aconteça novamente, nos protegeremos daquela possível ameaça. Eu queria que vocês, eu vou dar um exemplo já já, mas eu quero só desenvolver aqui o que eu falei para você fazer o caminho. O medo, ele é normal, desde que você entenda que ele, nas suas emoções, ele vai te proteger de uma ameaça, de algo que vai acontecer, que é algo sério, que é algo grave na sua vida, que isso vai te trazer, de alguma forma, transtornos, prejuízos, até a morte, muitas vezes, é algo sério, é sério. Porém, o que acontece? Quando você está diante daquela situação do medo, na eminência da ameaça, automaticamente o seu organismo ele vai criar uma memória na sua mente, sobre aquela situação, sobre aquela cena, ok? Agora eu vou dar o um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, tá? Você está lá no bosque, no parque, num parque não, gente, num safari, vai, no safari. O coelhinho, um coelho é um animal pequeno, ele é um animal pequeno. De repente, o coelho está lá na savana, na floresta, e ele se depara com um tigre, com uma onça. Aquela sensação do coelho é fugir do predador, porque biologicamente ele vai ser devorado. Então, aquela onça causa no coelho a sensação de que ele precisa fugir daquilo ali, daquela cena. Vocês conseguiram entender esse cenário que eu montei? Isso é sobre o medo. Quando isso acontece com nós, os humanos,
Você, por exemplo, você está andando numa rua, há uma necessidade de você sair 1 hora da madrugada, por exemplo. Automaticamente, a gente já pensa na nossa proteção. Não vou sair 1 hora da madrugada porque é um horário perigoso, não tem ninguém na rua. Mas aconteceu alguma coisa que você precisa ir. E você vai. Você, ali dentro do seu organismo, você já fica em alerta, atento ao que está acontecendo ao seu redor, porque se aparece alguém do nada, 1 hora da manhã, olha para você, ou estou fazendo uma cena aqui para vocês entenderem a situação do medo de verdade. Um bandido que está com um revólver, alguma coisa, pronto, ali é o caos estabelecido. Na mesma cena do coelho diante da onça, não tem mais para onde ir. Obviamente, o organismo vai fugir. Então, no caso aqui da cena que eu coloquei também, a pessoa vai sair correndo, vai gritar, vai fazer alguma coisa. Então, é um medo que criou na mente daquela pessoa uma memória. Você vai querer sair de novo sozinho 1 hora da manhã? Não vai. O coelho achou um buraco, se enfiou dentro. Ele vai querer sair dali? Não vai, porque ele entendeu que havia uma ameaça que ele poderia ser o fim dele naquela ameaça. Ficou ok para a gente sobre o medo diante de uma situação que é uma ameaça e que você vai se proteger daquilo ali, porque você entende que a sua mente, o seu organismo precisam te proteger de você viver aquilo. Entenderam sobre o medo? A ansiedade. Aonde é que vai entrar agora a ansiedade? A ansiedade, ela é um sentimento, nós falamos bem sobre isso na outro Zoom que nós fizemos. Ela é um sentimento, uma emoção de estado de expectativa ou preocupação diante de uma situação ou de um evento onde aquela apreensão, aquela expectativa não vai deixar você saber exatamente o que é que vai acontecer ali na frente. Entenderam a ansiedade? A ansiedade, ela é um sentimento e ela é também uma emoção, só que ela te deixa com uma expectativa, uma apreensão de algo que ainda não aconteceu. Então, aonde é que a gente entende sobre o medo real que pode ser percebido? A primeira cena que eu falei sobre medo. Você pode perceber algo e aquilo te protege e que você sentiu medo por causa daquele sentimento, daquela emoção. Você não vai fazer de novo, você não vai se arriscar, possivelmente. Ok? Do medo imaginário. A ansiedade, ela nos leva para uma cena muitas vezes irreal. Aconteceu uma situação, tá? Vamos voltar para a cena do medo. Pode ter acontecido uma situação lá no seu passado ou com alguém que você conheceu e aquilo vai se tornar uma cena na sua memória gigantesca de algo que nem aconteceu ainda. Como a Rô falou no começo, e a pastora Renata também falou alguma coisa sobre isso, a nossa mente, ela pode criar esse cenário de aumentar algo, e aí sim vai se tornar uma preocupação. E aí, esses dois interligados, exageradamente, vai desencadear na nossa vida, no nosso dia a dia, coisas que não vão ser totalmente fincados na palavra de Deus, que aí é onde entra a fé. A fé, ela é a certeza das coisas que a gente não vê, mas é a certeza de Deus para nós como seres humanos. Eu coloquei aqui um detalhezinho, ó, a preocupação e a ansiedade. A preocupação nos imobiliza
quando muitas vezes ela nos paralisa diante das situações, pois nós não sabemos como será o amanhã ou o futuro, ou aquela situação que eventualmente ainda nem aconteceu. No outro Zoom que nós fizemos, eu falei sobre a ansiedade basicamente normal, que é, por exemplo, amanhã você vai fazer uma entrevista de trabalho, e aí essa noite você tá, ai, tem que dar tudo certo, ai, meu Deus, eu tô nervosa, ai, vou lavar meu cabelo, vou fazer uma escovinha, deixa eu preparar minha roupa. Você se prepara para algo que vai acontecer amanhã, que vai ser muito bom, mas é uma ansiedade normal de algo que ainda não aconteceu, mas que você vai ainda estar lá e depende de alguém para te avaliar, para te dar o parecer, se você vai ficar com aquilo que você quer muito, aquele trabalho. Isso é um exemplo que eu estou dando, tá, gente? A ansiedade normal. A ansiedade que foge, que é onde a palavra de Deus fala, não andeis ansiosos. É aquela ansiedade que você não pode fazer nada, mas você começa a criar um fantasma e um cenário de terror dentro da sua mente. Dentro da sua mente. Muitas vezes, aonde entra a terapia nisso? A terapia e os psicanalistas entram da gente encarar as situações, as cenas de medo, de trauma. Isso tudo que a gente está falando é muito sério, ok, gente? Medos, traumas, ansiedades exacerbadas, aonde entram os profissionais, quando a gente precisa encarar aquilo que aconteceu com a gente, que pode desencadear a nossa vida cotidiana e normal, dentro do que a palavra de Deus nos ensina e traz para nós como algo que foge do seu controle. Ok? Deixa eu voltar para cá. Então, essa preocupação, essa ansiedade, ela nos imobiliza, porque diante das situações, a gente não vai saber como que vai ser, como vai acontecer aquilo, mas a gente cria uma cena na nossa memória. O presente que Deus nos deu é o hoje. E se nós ficarmos preocupados com o que poderá acontecer, nós não nos dedicaremos 100% ao nosso presente, ao que Deus nos deu para vivermos. Eu gostaria de citar 2 versículos. 1 João 4,18 fala que o verdadeiro amor de Deus, ele lança fora todo medo. Então, o medo que existe em nós como seres humanos, como ser biológico, normal, a partir do momento que você leva para Deus, é Deus no amor dele, no cuidado dele, porque ele é o nosso criador, é ele que vai tirar aquele medo de você. Você vai entregar a Deus, você vai orar, você vai falar para ele sobre aquilo que você está sentindo, sobre aquilo que eventualmente aconteceu na sua vida, que te trouxe medo, que te trouxe a ansiedade, você vai entregar nas mãos de Deus. E o outro versículo que a Rô colocou para a gente compartilhar é que diz em relação ao que está aqui, ó, na minha mente, que é Filipenses 4:8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Eu acabei lendo 9 também. É exatamente isso. Vocês lembram que eu falei sobre o medo? Ele cria uma memória para te proteger daquilo ali. No medo, e isso tudo que eu estou falando são de sentimentos, emoções e sensações dentro do normal. Todo ser humano sente isso. Agora, quando isso sai do normal, quando isso sai de um controle, que você entra nos sintomas que nós falamos da outro Zoom, que é a taquicardia, é a dor de barriga, a dor de cabeça, ânsia de vômito, isso já sai do normal. Aí realmente é a hora e você precisa de ajuda.
E nós temos tantos profissionais, gente. Deus nos deu tanta capacidade para a gente aprender, para a gente se conhecer, para a gente poder ajudar o outro também. Não fique sozinha. Se você, tudo que você ouviu aqui, se você se enquadra em alguma coisa e você percebe que saiu do seu controle, busque ajuda. Não fique sozinho, porque é da vontade de Deus que o amor dele te alcance para lançar fora toda ansiedade, todo medo que eventualmente estiver dentro de você, dentro do seu coração. Amém? 15 minutos, uau! Beijo. Arrasou, Gabi. Obrigado. Gente, esse daqui é um livro mais poderoso que eu conheço. Eu quero encorajar você a conhecer esse livro, porque a ansiedade é um convite à fé, né? A gente foi criado com esse mecanismo de defesa. Deus criou você com isso. Mas a gente sai do controle porque é difícil confiar às vezes. E no nosso relacionamento com Deus, a primeira coisa que Ele nos pede é que a gente confie nele. E aí é onde a gente, às vezes, né? E agora? Né? Tem que confiar, mas eu não estou vendo nada, não estou enxergando nada, não sei o que vai acontecer. Se a gente não conhece o que Deus prometeu, você vai confiar como? Né? Você vai acreditar em alguém que nunca te prometeu nada, ou que você não conhece o que a pessoa falou para você, né? Quando a Gabi falou na outra reunião do primeiro encontro, né? Que você tem, que dá aquele friozinho na barriga e tudo. Quando você casa, né? Você faz lá os votos, seu marido faz os votos para você e fala, né? O que ele, né? Como ele pretende ser, né? Como marido e tudo. Ele prometeu, né? E você prometeu também. Então aí os dois vão um cobrar o outro, né? Olha, você prometeu isso, não está fazendo. Só que com Deus a gente não precisa fazer isso, porque Ele é fiel, né? Mas não tem como confiar se a gente não conhece, né? E a gente precisa aprender a usar as escrituras, né? Para você se desenvolver espiritualmente, você não vai se desenvolver se você não tiver uma conexão com seu Criador. Só com Ele. Ele te criou, ele sabe exatamente como você funciona, ele sabe exatamente como funciona cada mecanismo que ele colocou dentro de você. Então é importante que você o conheça e que você conheça a palavra, as promessas, tudo que ele deixou para você. Eu coloquei aqui no PowerPoint, depois você vai abrir, se você puder e conseguir abrir, eu compartilhei no chat. Use as escrituras como espada, né? Como uma ferramenta. A espada é uma ferramenta de ataque e também de defesa. Você usa como defesa também. Eu coloquei, peça a Deus para iluminar todos os lugares ocultos da sua mente que foram influenciados pelo inimigo. A mente é um campo de batalha, é um lugar aberto. Ele tem influência dos dois lados espirituais. Ele tem influência do reino bom e tem influência do reino ruim, das trevas, né? A nossa mente pode ser influenciada por qualquer um dos dois lados. Então a gente precisa que Deus venha e ilumine quais são as áreas que estão sendo influenciadas pelo reino das trevas. Porque se você não conhecer, você não vai poder lutar contra, né? Outra coisa, reconhecer que está errado e se arrepender. Lance suas preocupações na cruz de Cristo. Como a Renata falou, às vezes a gente tem momentos em que a gente não confia, em que a fé fica pequenininha, né? Fica igual um bule, pouca fé, né? Se põe café. Reconheça que você está errado, se arrependa, né? Coloque suas preocupações na cruz de Cristo, deixa Deus cuidar de você. Ele é bom nisso. Faça uma lista das mentiras que o inimigo tem trazido à sua mente. O que você pensa que, na verdade, não é realidade, né? Qual é aquela preocupação que vem na sua mente? Tem pessoas, por exemplo, que têm
muito medo de ficar sozinhas, né? Da solidão, ser abandonado por todo mundo, perder toda a família ou perder todos os amigos, né? Será que isso é verdade? Esse medo é realmente uma realidade? Faça uma lista daquilo que você percebe que pode não ser verdade, né? Tá na sua mente? Espera aí, é verdade ou não é verdade? Será que é verdade? Aí a gente vai para as escrituras e vai pesquisar se as escrituras falam alguma coisa a respeito disso. E aí isso vai trazer, vai começar a abrir, a trazer luz, né? E preenche os lugares vazios com a verdade de Deus. É o que a Gabriela leu, Filipenses 4:8. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, né? Tudo que é bom, pensa nisso, pensa nessas coisas, né? Então a gente tem que fazer, tem um campo, né? Pensa num campo de futebol, né? A gente não vai pensar no campo de batalha, mas vamos pensar num campo de futebol, né? O campo de futebol está ocupado com os jogadores do time contrário. E aí você vai começar a retirar esses times e vai jogar eles tudo para reserva. E vai botar o time bom para jogar, o time que ganha. Você vai começar a colocar, você vai tirar o que é ruim, vai fazer a listinha, vai tirar o que é ruim e vai começar a substituir pelo que é bom, né? E aí você vai ver como você vai começar a ser curada da ansiedade, dos medos irreais, né? Das preocupações irreais. Amém? Eu queria compartilhar umas perguntinhas aqui para vocês. E se ficar livre, se você quiser responder, quiser compartilhar. A Gabriela até falou sobre isso, que a ansiedade ela gera muitas vezes um sintoma físico, né? Tem pessoas que sentem taquicardia, dor de barriga, ou fica ruminando o pensamento na cabeça o tempo todo, sua, frio, respiração acelerada, né? Você consegue identificar quando você tá começando a ficar ansiosa? Você consegue identificar os sintomas físicos e cognitivos? O que você pensa, né? Por exemplo, geralmente as pessoas que têm fobia social, se elas tiverem que apresentar um trabalho em público, né, fazer um trabalho em público, às vezes a pessoa fica suando frio, começa a suar as mãos. É uma deixa física de que a pessoa já está ficando ansiosa, né? E cognitiva dos pensamentos, você começa a pensar, opa, eu tenho que dar um jeito de sair daqui, não vou dar conta, né? Como é que você sente? Você já sentiu em algum momento, em alguma situação? Alguém quer compartilhar? Atual. Provérbios, capítulo 12, versículo 25. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo anima. Glória a Deus pela palavra viva e eficaz. Como a pastora Renata falou, isso é muito importante. A palavra de Deus é esse livro. Ela está apta para penetrar, para dividir alma, ossos, medulas, sofismas, mentiras. A palavra de Deus é a verdade sobre qualquer diagnóstico que nós estivermos passando. A cura está em Cristo. A cura de todos os males está em Cristo Jesus. Quando nós entendemos que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Está faltando paz na sua vida, na sua mente? Jesus. Vão vir sintomas? Somos seres humanos. Somos seres humanos. Eu falei sobre o medo, eu falei sobre a ansiedade, eu falei sobre gerar memórias traumáticas. Isso, gente, é assunto, é 1 hora, é muito pouco para a gente falar sobre alma, sobre emoções, sobre pensamentos, sobre comportamentos, sobre atitudes, sobre o que eu falo. A gente fala muita besteira ao nosso próprio respeito. A gente faz muita coisa por nossas próprias escolhas, que depois a gente semeia e vai colher.
por nossas próprias escolhas. Mas, olha o que a palavra de Deus fala aqui. A preocupação deprime. A preocupação, eu falei sobre isso, é algo que muitas vezes ainda não aconteceu, está no amanhã, está no depois de amanhã. E a gente fica agarrado naquilo ali. Quando Deus tem para a gente o agora e o hoje, o que é que você quer, o que você precisa, minha filha, o que você está sentindo. Aí tudo isso entra num autoconhecimento. Você precisa se perceber, você precisa entender por que você sente isso, por que você faz isso, por que você fala isso. E aí, ó, uma palavra de incentivo anima. Não tenho ninguém, Gabriela, para conversar. A palavra de Deus é a boca de Deus para falar com você. Aleluia! E você precisa crer que você pode estar sozinha, você pode estar jogada no chão, você pode estar lá no fundo de uma prisão, como estava José, como estava Paulo e Silas na cadeia, presos. Mas o Espírito Santo estava lá com eles. Se você tem esse entendimento de que você, como filha de Deus, você tem Cristo, você tem o Espírito Santo dentro de você, você nunca vai estar só. Você pode até estar sofrendo algum tipo de ameaça, de perseguição, você pode ter tido traumas na sua vida que te remetem a isso. Isso é um outro assunto que a gente pode falar em outro momento. Eu queria ter colocado isso aqui, mas ia demorar muito. A maioria de nós, a gente vive ansiedade por causa de traumas que foram vividos na nossa infância. E hoje a gente, com 20, 30, 50, 70 anos de idade, a gente tem atitudes e falas e comportamentos como uma criança, como imaturos. E a gente não entende, às vezes, por que a gente está fazendo isso. Quando a Andrea falou que foi trabalhar de babá e passou num lugar e ela começou a ouvir gritarias em uma briga, comportamento infantil. Para que a pessoa vai ficar ali se degladiando, brigando, se matando? Aí alguém chama a polícia, vai todo mundo preso. Depois passa um tempo, as pessoas olham e têm até vergonha daquilo. Por que eu fiz isso? Comportamentos infantis, por quê? Porque é um adulto, mas tem reações e comportamentos como um infantil, porque está preso lá atrás. E tudo isso vem para a nossa mente, vem para nosso comportamento. Mas isso é assunto para outro dia e a gente vai falar sim sobre isso. Então, queria deixar aqui para vocês esse versículo que veio na minha mente enquanto elas estavam dando o testemunho delas. A preocupação deprime a pessoa. Se você estiver excessivamente preocupado, você vai se sentir deprimida, você vai ficar depressiva. Sim, mas uma palavra de incentivo anima. Por isso, nós precisamos ter a palavra de Deus. Quando faltarem as pessoas para nos abraçarem, para nos darem um carinho, para nos darem um acolhimento, a palavra de Deus vai te acolher. Jamais. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Jamais você vai abrir a Bíblia, ler aquilo ali e continuar do jeito que você está, porque ela é viva, ela é um organismo vivo, ela produz vida dentro de nós. Amém? Senhor Jesus, Espírito Santo, como nós oramos antes de começar essa reunião. Você é o convidado especial sempre, porque de nós mesmos. Nós somos seres humanos, pecadores, precisamos tanto do Senhor nas nossas vidas. E o Senhor esteve o tempo inteiro aqui conosco, conduzindo, Senhor, trazendo, meu Deus, todo o necessário para que as mentes, os corações estivessem abertos, receptivos, para receberem, Senhor, cura, transformação, libertação. É isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? E eu creio que na vida dessas mulheres e de tantas outras que não puderam estar aqui no Zoom, mas que irão ouvir, serão alcançadas por esse tempo especial na tua presença, Senhor. Que o Senhor possa visitar agora cada uma delas, aonde elas estão,
em cada lugar do mundo, Senhor, aonde elas estiverem, que o Senhor possa tocar na vida, na alma, nas emoções dessas mulheres, Senhor, e que elas possam realmente serem impactadas, Deus, pelo teu poder na vida delas, cada uma dentro da sua necessidade, que elas possam lançar sobre ti toda a ansiedade do coraçãozinho delas, toda a preocupação, Senhor, agora, em o nome de Jesus, como o Senhor mesmo chama para si essa responsabilidade, que elas possam, Senhor, trocar um fardo pesado que elas estiverem levando com o teu fardo, que é suave e leve, Senhor. Muito obrigada por esse tempo. Nós abençoamos cada vida que será alcançada por esse vídeo, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém.